Convidamos agora, para abrir oficialmente o evento, o coordenador do Centro de Agronegócios da FGV, Roberto Rodrigues. Oi, gente. Tudo bem? So far, so good, terça-feira, né? Está tudo em ordem, por enquanto. Nada de novo. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a Jovem Pan por esse evento. Sobretudo pelo temário, é a segunda vez que trata dessa questão ligada ao agro, com uma relevância fundamental. Alimentação para o futuro, que é uma preocupação hoje da ONU. A ONU está olhando para 2050, referindo toda hora, seriam mais de 9 bilhões de pessoas, e até lá a oferta de alimentos vai crescer 70%, seja via aumento da produção, seja via redução de perdas e desperdícios. Isso para 2050. E por que a ONU está preocupada com segurança alimentar? Porque ela é a instituição multilateral encarregada da defesa da paz. E o conceito por trás disso é evidente. Não haverá paz onde houver fome. De modo que combater a fome é o mecanismo mais rápido e seguro de combater a guerra e garantir a paz. É por isso que esse alinhamento da Jovem Pan com a ONU é muito bem-vindo nesse momento, olhando a mesma questão. 2050 me parece um pouco distante fazer exercícios futurológicos nesse momento, até porque as tecnologias que virão são tão profundas, amplas e rápidas, que é impossível prever o que acontecerá nos próximos 40 anos. Por isso que a OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, com base em dados da FAO, fez um estudo olhando 10 anos à frente. E diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% para que haja segurança alimentar planetária. Parece para nós aqui no Brasil uma coisa trivial. Crescer 20% em 10 anos, moleza. Basta olhar o que aconteceu esse ano com a produção de grãos. Nós aumentamos, do ano passado para esse, 45% a produção de grãos. 25 milhões de toneladas a mais. O aumento que o Brasil fez na produção de grãos é maior do que a produção de grãos de mais da metade dos países do mundo. Então, parece para nós uma coisa simples, aumentar 20% em 10 anos. Não o é, porém. Por quê? Porque a União Europeia cresce no máximo 4%. Canadá e Estados Unidos, entre 12% e 13%. A Oceania, 17%. De modo que, diz a OCDE, para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Vejam bem, diz a OCDE, não somos nós brasileiros que estamos dizendo isso. É um órgão, um think tank, talvez o mais respeitado no mundo contemporâneo, na área de economia global. Por que a OCDE acha que nós podemos crescer 40% em 10 anos na oferta de alimentos? Por 3 razões centrais. Primeiro, por causa da tecnologia tropical sustentável que o Brasil tem hoje. E os números são para além dessa questão de um ano para o outro, a que me referi agora há pouco. Do plano Collor até hoje, a área plantada com grãos cresceu 63% no Brasil. E a produção de grãos cresceu 299%, 5 vezes mais, quase. O que mostra que a tecnologia aqui desenvolvida, tropical e sustentável, garantiu não apenas mais produtividade por hectare, mas a preservação de áreas. Hoje nós temos praticamente 60 milhões de hectares cultivados com grãos no Brasil. Se tivéssemos a mesma produtividade por hectare que tínhamos no plano Collor, seriam necessários mais 79 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 79 milhões de hectares, só com grãos, sem falar nas outras culturas, sem falar em pastagem, o que tem evoluído também a área de pecuária, de corte de leite. Então, a tecnologia tropical é o pilar básico no qual sustenta a tese da OCDE e da FAO, podemos crescer 40% em 10 anos. O segundo pilar é terra disponível. Ainda ontem, houve uma palestra da Embrapa, do Evaristo, aqui da Embrapa de Campinas, mostrando que a área preservada no Brasil hoje
entre florestas e pastagens nativas, chega a 66% do território nacional. E a área que é usada pela agropecuária não chega a 25% do território nacional. Portanto, o espaço que temos que crescer, para crescer, é espetacular se nós conseguimos mexer nos processos legais hoje vigentes. E o terceiro tema é gente, tecnologia, terra e gente. Nós temos um agricultor moderno, competitivo, eficiente e jovem. Isso é uma coisa relevante. Os países da Europa, a própria Ásia, têm produtores que estão envelhecendo e não encontram sucessores que assumam a posição produtiva. Aqui não. Aqui tem uma juventude competente, preparada. Para uma fazenda brasileira moderna hoje, tem um menino sentado num computador e sabe qual é o preço de cada commodity nesse momento em Chicago, quantos navios estão chegando em Roterdã, se choveu ou não na Argentina, e torcendo para não chover na Argentina por razões óbvias, aqui tem que chover mais do que lá, mas a informação corre em tempo real e todo mundo toma decisões com base nisso. Então, terra, gente, tecnologia, o Brasil reúne, como nem outro país do mundo, talvez nem outro continente reúna como o Brasil tem. E é por essa razão que a OCDE acha que nós podemos crescer 40% em 10 anos. A pergunta é, podemos mesmo? Resposta, claro que podemos. Essas condições são inerentes a nós, além do que o mercado demandante, sobretudo os países emergentes, é cada vez maior. A pergunta seguinte é, vamos fazer? E a resposta é não, salvo se tivermos uma estratégia. Que estratégia é essa? Uma estratégia que contemple, por exemplo, o tema da logística, da infraestrutura, que todo mundo conhece muito bem, e da qual a vergonha mais candente é o 63. Nós vimos esse ano, mais uma vez, caminhoneiros parados 10 dias encalhados numa rodovia que tem décadas de existência e nunca foi asfaltada, sem higiene pessoal, sem alimentação adequada, por falta de 140 quilômetros tocados. Então, essa questão da logística é um tema recorrentemente tratado, todo mundo sabe que tem que ser feito e é preciso cuidar disso rapidamente. O segundo tema é política de renda. E aqui tem uma questão relevante. Que política de renda é essa? Por que que o subsídio existe nos países desenvolvidos? A União Europeia, em 57, decidiu montar um programa para combater a fome. Por quê? Porque a experiência durante a Segunda Guerra Mundial foi uma experiência de fome. E a Europa decidiu que nunca mais passaria fome, custasse o que custasse. Montou um programa de subsídios vigorosos e proteção aos produtores europeus. Para quê? Para estabilizar a renda deles. Para quê? Para garantir o consumo, para garantir o abastecimento dos países europeus. Nunca mais vão ter fome. Então, os subsídios que vieram na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da criação da então Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia, foram subsídios destinados ao abastecimento dos consumidores europeus. Esse é um conceito que não existe ainda claramente nos países desenvolvidos, como é o caso do Brasil. Pensa-se que proteção para a agricultura é porque o agricultor é bonitinho e precisa cuidar dele, coitadinho. Não. A defesa do produtor, a defesa da sua renda estável, é a única forma de garantir abastecimento aos consumidores do mundo todo. E o Brasil tem um papel cada vez mais importante no mundo todo, como um dos grandes supridores de alimentos, energia e fibras, planetariamente falando. Ou seja, a defesa da renda do produtor não é para o bem-estar do produtor, é para garantir o abastecimento dos países do mundo todo. Basta, inclusive, a gente se lembrar do New Deal, lançado por Roosevelt em 1933, que mudou a economia americana, dando àquele país o protagonismo que tem hoje via uma agricultura sólida. Então, logística, política de renda, política comercial, nós temos que ter acordos bilaterais com países consumidores importantes, não temos nenhum ainda acontecendo. Nós precisamos cuidar de mais tecnologia, com recursos para a Embrapa, para os órgãos de pesquisa de São Paulo, o agronômico de Campinas, os biológicos, os órgãos de pesquisa aqui de São Paulo, que são a origem de toda a pesquisa agrícola tropical, que hoje a Embrapa desenvolve com tanta competência e com tanto conhecimento. Nós precisamos mexer em legislações que estão obsoletas. Estamos vivendo esse momento interessante, com mudança trabalhista, previdenciária, política, tributária, etc. Isso tudo tem que evoluir para que ele seja competitivo. Eu devo dizer que eu sou engenheiro agrônomo, formado há 52 anos, e há 52 anos eu tenho trabalhado em entidades de classe, pensando e tentando isso. Uma estratégia que o Brasil finalmente encontre
para que o agronegócio ganhe a dimensão que merece ganhar no Brasil, com logística, renda, infraestrutura, comercialização, pesquisa, legislações adequadas. E confesso também que tenho me frustrado ao longo desses anos, inclusive políticas públicas e posições públicas que assumi sem conseguir avançar na direção. Um estudo recente me mostrou que o último presidente da República que fez uma estratégia articulada para o setor rural foi o presidente Geisel, há mais de 40 anos, quando foi fundada a Embrapa, a Embrater, preços mínimos. Estamos ainda hoje vivendo daquele... Nunca mais houve um presidente que tenha tratado desse problema dessa forma. Pois bem, hoje eu tenho fundadas esperanças que essas coisas mudem positivamente. Por quê? Primeiro, temos o ministro da Agricultura, o ministro Walerio Maggi, que conhece o assunto profundamente, foi governador do Estado agrícola, é um senador respeitado, tem uma boa relação com a parte econômica do governo e sabe o que tem que fazer. Então, nós temos um ministro que conhece o assunto, tem apoio da máquina pública e da área financeira do governo. Segundo, temos hoje uma frente parlamentar da agropecuária decidida, firme, vigorosa, que está empenhada nas questões centrais legais para o avanço competitivo do agro brasileiro. Terceiro, as entidades de classe do agronegócio hoje estão alinhadas, inclusive tem um estudo de pesquisa que apoia as ações da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, muito articuladamente, setor privado, parlamento executivo. Então, nós temos um clima novo que me permite acreditar que nós estamos entrando numa nova fase que vai finalmente estabelecer uma estratégia para a agropecuária brasileira ser o quê? O campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, o campeão mundial da paz. Este é o desafio que o mundo contemporâneo nos lança nos ombros hoje. Quando a OCDE diz, olha, cresçam 40% na oferta de alimentos, para que o mundo cresça 20%, é uma coisa inédita, de fora para dentro. Nós sempre procuramos espaços lá fora, sofrendo a concorrência, muitas vezes leal, países desenvolvidos. Hoje, a academia global nos vê como uma esperança para o futuro. A academia quer que o Brasil seja o campeão mundial da paz. Esse é um desafio para a geração de todos nós que estamos aqui reunidos hoje. É um desafio que a Jovem Pan vem assumindo também, desde muito tempo, com a própria ideia da linha de frente, do qual participei muitos anos, falando sobre agricultura, e com o Tejon hoje dominando o cenário do agro, com a competência que ele tem. Com a Jovem Pan, nesse momento, com o Walerio Maggi no governo, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a entidade de classes trabalhando bem, e com a sociedade brasileira compreendendo o papel do agro como alavanca do nosso desenvolvimento, nós seremos os campeões mundiais da paz. Vamos nessa, que vale a pena. Muito obrigado.